Olá, como vai você? Espero que cada vez melhor. Se você é da família E, se você vive o amor exigente, eu tenho certeza que você respondeu aí na sua casa cada vez melhor. Mas para você que ainda não conhece esse extraordinário programa de proteção social e qualidade de vida, eu faço um convite para você. Fique conosco aqui na próxima meia hora para você conhecer um pouco mais sobre o amor exigente. Do meu lado esquerdo tem os convidados de sempre, nossos anfitriões, líderes de amor exigente, presidente Luiz Fernando Calduro e o segundo vice-presidente da Federação de Amor Exigente, Miguel Tortorelli. Bem-vindos, senhores. Obrigado, Thiago. Um prazer enorme poder estar entrando na sua casa novamente para falar de algo que eu acredito profundamente, que salvou a minha vida, a vida da minha família, Amor Exigente. Grupos de auto e mútua ajuda que trabalham no mês de outubro duas ideias extraordinárias. Uma é a cooperação familiar. Para o Amor Exigente, família, a definição de família é pessoas que cooperam entre si. E também trabalhamos no mês de outubro a ideia de promoção da espiritualidade dentro da nossa família. Extremamente importante, um fator de proteção extremamente importante trabalhar a espiritualidade pluralista no Amor Exigente. Acolhemos pessoas de todas as religiões, não é, Miguel? Com certeza, né? O Amor Exigente não tem religião, né? Estamos abertos para todos, né, Luiz? Todos que nos procurarem, nós estamos lá de braços abertos para recebê-los. E hoje nós temos a honra de receber a Marisa, que frequentou os nossos grupos, está lutando agora para abrir um grupo na Baixada, lá em Santos, e ela vai nos trazer, com certeza, informações importantíssimas para nós. É triste, mas são fundamentais. Então eu vou apresentar a nossa convidada especial de hoje, Marisa Pivetta, voluntária do Amor Exigente aqui em São Paulo, capital. Bem-vinda, obrigado pela sua presença aqui, Marisa. Obrigado, Thiago, é um prazer estar aqui, apesar, né, de trazer um pouco da minha experiência, do que eu passei. É importante, fundamental para mim, né, poder falar, poder ter condição de dar voz para que outras mães possam estar sempre alerta, né? A gente pode evitar, sim, não podemos viver a vida dos nossos filhos, mas a gente tem sempre que usar as experiências de outras pessoas para tirar o melhor proveito, né? Então eu estou aqui realmente de coração aberto, agradeço essa oportunidade, para mim é muito importante poder contar um pouco da minha história. Nós que agradecemos a sua presença aqui, você se dispor a contar a sua história. Nosso tema hoje é quando as drogas roubam a vida de um filho. Então eu vou começar perguntando aqui para a Marisa para que ela conte a sua história. Primeiro, como ela chegou no Amor Exigente. Eu cheguei no Amor Exigente, eu não sei precisar o ano, sou um pouquinho ruim de data, mas mais ou menos uns 15 anos. 15 anos, eu tenho 2 filhos. O meu primeiro filho, ele é adicto, né? Fiquei sabendo, ele tinha perto de 15, 16 anos, estava procurando tratamentos, né? Porque primeiro a gente quer curar um filho, leva para um psicólogo, leva para um psiquiatra e vai ouvir família. E estava muito perdida, e aí uma conhecida me sugeriu, né, um grupo de apoio familiar, porque mais do que estar tratando o adicto, dar esse suporte para a família é fundamental, né, porque eles têm todo o suporte, né, médico, hospitalar, enfim, mas nós, quanto familiares, né, a gente adoece tanto quanto. E cheguei no Amor Exigente, fui muito acolhida, inclusive na ocasião, pelo seu Miguel e já pela Regina, né, frequentei bastante tempo. O meu filho, na época, inclusive, frequentava a sala do seu Miguel, era uma sala exclusiva de adicto, e eu ficava na sala dos familiares. E assim nós ficamos um bom tempo lá. Esse meu filho, ele
passou por umas 6, 7 internações, e há uns 3 anos e meio, um pouquinho antes da pandemia, eu descobri que o meu caçula estava fazendo uso de maconha. Costuma-se dizer que um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar, mas aconteceu na minha casa, né? Eu achava que já tinha alguma experiência, fazia uso de muita literatura, né? Na época eu já estava fazendo alguns cursos como terapeuta para dar apoio, ajuda, enfim, em vários aspectos. Mas eu fiquei um pouco perdida na época, procurei novamente São Miguel, eu não estava mais frequentando o grupo do São Miguel, mas eu tinha mudado de bairro, né? Eu estava morando na Zona Leste e eu estava frequentando um grupo lá do Tatuapé, né? Eu saí da Zona Norte e fui para o Tatuapé. Então eu frequentava o grupo lá do Tatuapé, ia frequentemente, mas o meu filho nunca quis ir. E o meu outro filho já tinha casado e estava tocando a vida dele. E eu descobri a adicção do Pedro por uso de maconha, mas eu sempre tive o grupo do São Miguel como a minha família, porque foi o primeiro lugar que eu fui, levava o meu filho, o Pedro, para lá, ele participava das partilhas, da reunião, então eu fui muito acolhida lá e tinha lá como a minha família, apesar de frequentar o outro grupo. Conversei com o seu Miguel na época, ele me deu bastante instrução, e aí eu comecei um trabalho com o Pedro em casa, mas a apologia com a maconha é muito grande, né? É natural, é normal, faz menos mal que o cigarro, os jovens todos estão aí usando indiscriminadamente, inclusive tem até alguns com o consentimento da família, e o Pedro começou na maconha, e aquelas divergências dentro de casa, e foi se passando o tempo, veio a pandemia. Então, Marisa, só para a gente contextualizar aqui, você tinha um filho mais velho, dependente químico, tinha quantos anos na época, você se recorda, mais ou menos? Quando você começou a frequentar o grupo, ele ficou limpo? Ele está limpo hoje, né? Ele está limpo hoje, limpo há 3 anos. Há 3 anos. 3 anos. E aí, depois disso, você descobriu que o caçula começou a usar maconha. Exatamente. Né? De forma recreativa, porque é mais ou menos uma droga recreativa. Ela vem com esse significado, né? Com esse marketing, esse né? marketing, exatamente, né? É para relaxar, é para desestressar, né? Como se fosse realmente, como você falou, achei o termo exato, é um marketing, né? Que a maconha, né, traz junto com ela. E aí o Pedro, na pandemia, teve que ficar trancado dentro de casa. E aí a gente começou realmente com os problemas, né? Porque aí a coisa se tornou muito mais evidente. Né, e vez ou outra ele escapava, e nessas escapadas ele começou a experimentar outras drogas, porque só a maconha já não o abastecia mais. O hobby, né, o lazer, ele deixou de ser lazer, porque como ele não tinha muito a se fazer, escola não tinha, era remota, né, como tudo. Trabalho, ele não trabalhava, então ele passava o dia inteiro dentro de casa. Então o consumo acabou ficando maior, e quando ele podia, ele fugia, ele dava as escapadinhas dele, e ele começou a usar outras drogas, né? Ele começou a usar, lançar perfume, bom, enfim, foi indo ladeira abaixo. Quando começou a relaxar, né, a pandemia, né, o lockdown, e as pessoas começaram a voltar mais timidamente, mas voltar a se socializar, ele começou a sair, aí ele começou a beber bastante, né, e a gente endurecendo, aplicando muito, né, do que a gente ouvia no Amor Exigente, colocando limites, né, restringindo muita coisa dentro de casa, fazendo acordos, mas acordos que fossem factíveis para que ele cumprisse. Olha, você tem horário, você tem regra, você tem isso, você quer isso, você precisa dar aquilo. Só que ele foi perdendo a noção do espaço dele.
A adicção, acho que deixa o indivíduo realmente, ele vai perdendo a noção do espaço, o cognitivo dele começou a ficar muito comprometido, né? E eu comecei a perceber que o comportamento dele já não era mais só da maconha. E aí, quando eu tomei ciência de que já tinha mais substância, porque daí a gente começa a investigar, e mãe tem um faro muito, quando a gente, né, tem um pouquinho de conhecimento, ou não, né, mas mãe tem um faro, e aí eu começava a fuçar nas coisas, investigar, e eu comecei a achar uns potinhos diferentes dentro da minha casa, né, porque a cocaína é pino, é aqueles saquinhos plásticos, mas eram uns potinhos muito diferentes, né, e os farelinhos também era diferente, é parecido com a maconha, mas era diferente, era igual, mas era diferente. E aí eu comecei a ficar cismada. E eu comecei a investigar com amigos, né, que é a melhor rede de informação que a gente pode usar. E aí eu fui tomando conhecimento, mas eu não sabia o que eram as drogas Ks. Eu nem imaginava, eu nunca tinha ouvido falar, não sabia do que se tratava. E aí uma pessoa falou para mim, eu acho que ele está usando K9, K2, K não sei o que, Spice. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E fui pesquisar, né? E isso foi mais ou menos meados de setembro. De 2022. 2022. Foi quando ele fez 21 anos. Ele fez 21 anos dia 9 de setembro. E aí eu comecei a pesquisar e eu fiquei desesperada com o que eu... E não era nem metade das informações que a gente tem hoje, que nós nem temos tantas informações assim. Era muito pouca coisa. Mas já foi o suficiente para me deixar muito preocupada. Perfeito. É uma droga relativamente nova, né, Miguel? Já tivemos aqui um especialista, o Dr. Albert, né, falando sobre as drogas K, aqui pra gente, né, Miguel? Infelizmente, essa droga chegou, né, e não queriam que ela entrasse na Cracolândia, mas ela entrou realmente com tudo, né? E nós, né, infelizmente, estamos tendo lá no grupo, inclusive, já mais 2 mães vieram que os filhos também estão usando esses Ks, ou essas drogas K. Foram internados, né? Mas é triste, né, Luiz? É muito triste. Aprendemos, né, Miguel, recentemente, que é a maconha sintética, totalmente diferente daquela maconha dos anos 60, que já trazia prejuízos para a saúde mental graves, mas esta hoje é totalmente diferente. E eu estou aqui quietinho ouvindo a história da Marisa, Tiago, gostaria que ela terminasse de contar a história para que a gente possa entender, não é, o que essa droga está causando na vida das pessoas. Então continua, Marisa, por favor. Você descobriu que ele estava usando drogas K. Eu descobri a droga K. Aí, na ocasião, né, eu comecei a apertar mais o cerco e ele começou a se tornar muito agressivo, coisa que ele tinha um temperamento muito forte, mas não ao ponto de se tornar agressivo. Mas aí ele começou a se tornar mais arisco e fugir mais, escapar mais e beber mais. Emagreceu muito, muito. Ele ficou pele e osso. E eu comecei a endurecer mais com ele. Passou setembro, foi o aniversário dele. Chegou outubro, meu pai precisou fazer uma cirurgia, que ia ser no começo de dezembro. E eu já estava programado, eu ia viajar no Réveillon. Algumas coisas eu não negociava na minha casa. Eu já tinha praticamente já colocado as minhas regras para os meus filhos, independente da escolha, do estilo de vida que eles tinham. Eu não abria mão de coisas para mim também, né? Aprendi muito isso no Amor Exigente, me deu essa condição. Eu ajudava até onde eu podia, mas eu não podia viver a vida deles. Infelizmente, era a parte que cabia a eles. E eu já tinha marcado uma viagem era a viagem dos meus sonhos. Eu tinha programado durante muito tempo, eu falei, eu vou viajar.
E já sabia de tudo isso. Fiz a minha escolha também. Fui viajar em dezembro, começo de dezembro, mas conversei com ele. Desculpa, eu pulei um pouco. Eu estava com a internação dele já marcada, foi quando eu fui conversar com o seu Miguel sobre uma clínica. Falei, seu Miguel, eu vou internar o Pedro. Né, eu estava indo lá no Tatuapé, falei, eu vou internar o Pedro, tem essa clínica, o que o senhor acha? Aí ele, mais ou menos, olha, eu conheço, pode ser boa. Eu fui na clínica conhecer como que funcionava tudo. Aí ele falou, olha, vamos ver, né? Fui ver resgate, porque ele falava, se você for me internar, você manda vir 10. E ele era magrelinho, ele é mais magrinho que você. Manda vir 10, porque não vai me levar. Ele era metido a valente. Aí eu falei, tá bom, vamos ver se não vai te levar. Aí marquei o resgate, acertei a clínica para o começo de dezembro. Antes de eu ir viajar, para eu viajar tranquila. A cirurgia do meu pai antecipou. Meu pai operou e precisou ficar na minha casa. E aí, infelizmente, a família, quando ela não está dentro de uma mesma conexão, a coisa vai ficando difícil. Né? A família precisa falar a mesma linguagem. E os meus pais não facilitaram, né, no momento da internação. Então eu tive que adiar. Eles já são idosos. Eu tive que adiar a internação. Eu falei, bom, então tudo bem. Conversei com ele, falei, estou indo viajar. Eu vou te dar uma oportunidade de você repensar a sua vida. A gente já conversava abertamente sobre o uso das drogas em casa. Ele já sabia que eu sabia. Quando eu voltar de viagem, se você não se posicionar sobre determinada situação, porque eu vou te internar e já fique ciente disso. Se vai ser 10 que vai te pegar, se vai ser 1, vai ser 2, não importa, mas você vai ser internado. Quando eu voltar, a gente vai conversar novamente. Aí ele falou que tudo bem, a gente conversaria. Viajei, fiquei 12 dias fora. Aí quando eu voltei, a coisa em casa estava como se nada tivesse acontecido, estava do mesmo jeito. Nada tinha mudado, eu sentei para conversar com ele, ele falou que não ia, né, que eu tava delirando. Eu falei, tudo bem, então você arrume as suas coisas, você vai passar uma temporada com o seu pai, eu sou divorciada. Aí conversei com o pai dele, ele falou, manda ele pra cá, ele foi pra casa do pai dele. Aí foi onde deu uma desandada, ele arrumou um emprego na mesma semana, o pai dele é rígido, né, não tem muito conhecimento de amor de nada, não frequenta nada. Mas eu não sei, ele se envolveu com pessoas lá pior do que ele já se envolvia perto de casa. E ali ele começou a fazer um consumo mais desenfreado, principalmente de K9, porque quem estava com ele um dia antes dele morrer falou, nós usamos muito. E veio o carnaval, ele estava com o pai dele, eu falei, vou dar mais ou menos uns 20 dias para ele achar que eu esqueci da internação, porque eu ia pegar ele involuntário. E eu já tinha acertado a clínica para interná-lo dia 26 de fevereiro. Falei, acabou o carnaval, eu interno ele. Ele foi na minha casa dia 22 de fevereiro, foi no sábado, ele dormiu na minha casa sábado, domingo, ele estava muito mal, muito debilitado. Ele dormiu na minha casa dia 22, dia 23 ele foi embora para a casa do pai dele. Eu levei e deixei ele na porta da casa do pai dele. Dia 24 ele faleceu. Que ele saiu à noite, ele ficou na casa do pai dele. Ele saiu de noite. Ele chegou na casa do pai dele 1h da manhã. Passou a noite inteira fumando. 3h da manhã ele morreu. O pai dele encontrou ele 6h da manhã, que ele levantou para ir trabalhar. Ele estava sentado na sacada, já morto. Então, assim, foi muito difícil. A gente imagina, Marisa, o quanto difícil deve ter sido e somos gratos, né, de você poder estar aqui contando para os pais, para as famílias que nos ouvem, um pouco da sua dor, mas não com sensacionalismo ou
com intenção de colocar medo ou qualquer outra sensação, né, nas famílias, mas no sentido de alertá-las, no sentido de trazer informação, reflexão, né? no sentido de que nós não podemos ficar acomodados diante de algo que nós nem conhecemos, né? Que são estas drogas sintéticas novas que estão surgindo aí. E então, quanto é importante que os pais estejam espertos para os primeiros sinais que aparecem dentro de casa, né? Quando o jovenzinho que ia bem na escola para de ir bem na escola, quando ele se torna agressivo, quando a alimentação dele muda muito, ou se ele emagrece muito, ou se ele engorda muito. Então, estes são sinais que as drogas vão dando e nós precisamos ter um grupo de apoio, como o Amor Exigente, que possa nos dar informações para que coisas ruins não aconteçam nas nossas famílias. Então, a gratidão aqui do Amor Exigente, a nossa sensibilização com a sua dor, o nosso abraço empático com esta dor. E queríamos que você dissesse como você, neste momento, Marisa, o que você, neste momento, poderia dizer para as mães que estão nos assistindo, que ficaram impactadas com a sua história, como você está e como você está dando significância para a sua vida? Sim, eu costumo dizer, né, para as pessoas que estou de pé, sim, eu acredito na recuperação. Eu sou uma mãe, né, como eu disse no início, né, que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas eu sou uma mãe que eu posso usar como exemplo a recuperação do meu filho. Seu né? filho mais velho. Do meu filho mais velho. Né? E, infelizmente, a partida do Pedro. Né? O Pedro, ele deu os indícios, como você falou, comportamento, alimentação, tudo isso era visível. Né? Se eu pudesse hoje falar para mim mesma, lá atrás, eu achava coisas estranhas da minha casa. Eu vi o meu filho andando, perambulando à noite pela casa, dizendo que estava com insônia, né? E são coisas que não são normais, né? E a gente, como pai e mãe, às vezes não para observar, não para realmente olhar, porque já são adolescentes, ou porque já são adultos, quase adultos, né? E você acha que tá estressado ou tá com algum problema com a namorada, com o namorado, e não. São comportamentos que a gente precisa realmente parar, olhar, observar, sabe? Eu hoje olho para esse aspecto, né? Não tenho o objetivo de fazer uso dessa história para realmente alardear, né? Foi uma fatalidade, né? Muitas pessoas, infelizmente, ainda estão no consumo. Pode ser que morram, pode ser que não morram, pode ser que se recuperem. A esperança é que se recuperem, porque existe sim recuperação. Eu tenho a prova do meu filho. Eu falo que meu filho é um milagre. Eu tenho um milagre. O Felipe, seu Miguel conhece, sabe? O Felipe ele é um milagre na minha vida. Tem família, é um empresário, é uma pessoa centrada, entendeu? Então, existe sim a possibilidade. É difícil perder um filho? Muito. Muito difícil. Mas, por outro lado, a gente pode estar de pé. Eu estou de pé. Né? E eu acredito que a gente precisa continuar a batalha, né, contra a liberação das drogas. É um absurdo isso. É um absurdo o que estão tentando fazer com o nosso país, com os nossos jovens, né? Com certeza. Continuar, Marisa, né, seu Miguel? Nós temos e devemos continuar. Continuar. Importante trazer esse seu depoimento. É triste, muito. Mas para você que está nos assistindo, né? Histórias verídicas. O que aconteceu? Teve um filho que se recuperou e teve um filho que, infelizmente,
foi embora. Né? E eu falei com o doutor Ronaldo Laranjeira, que falou que já teve 3 pessoas que ele conhece que também morreram pelo carro, um dos casos. Então, essa droga realmente é mortal, é fatal. E, se liberarem a maconha, ela vai ser liberada. Porque diz que é maconha. Que ela é maconha. Então, também vai entrar nessa liberação. Nós estamos nessa briga, o Amor Exigente está lutando, está indo atrás, estivemos em Brasília, né? Falamos com o doutor Osmar Terra, né? Com o Eduardo Girão, que estão fazendo um grande movimento em Brasília para tentar levar essa decisão para o Congresso Nacional. Este, sim, é que pode dizer se a droga vai ser liberada ou não. E não o STF, como estão fazendo. Né? E vamos continuar. Amor Exigente continua nessa luta, né, Luiz? Em especial na prevenção, né, Miguel? Acolhendo as famílias que estão começando a educar filhos, da importância de buscarem formação e informação. Formação aonde? Dentro de um programa que funciona, que dá certo, que dá o nome a este programa de televisão, Cada Vez Melhor, e a informação, através de que realmente precisamos saber o que é que está acontecendo neste mundo das drogas aí, que é provavelmente, Miguel, a indústria mais rentável que existe no Brasil, não? Infelizmente, essa é uma grande verdade. É um negócio, né, Miguel? É um grande negócio, né? Mas que leva as famílias a um desespero muito grande. Esse daqui é o pior que estamos ouvindo hoje, assistindo hoje. Uma mãe que perdeu seu ente querido. Você não quer isso daí dentro da sua casa. Precisamos lutar. O Amor Exigente luta contra isso daí. Nós temos os grupos de prevenção, né, Luiz? Que nós levamos essa informação para as famílias. Marisa, o que você está fazendo agora? O que você vai fazer? Você está em Santos, né? Sim, eu estou morando em Santos e o meu objetivo é formar um grupo, né, para familiares, para poder estar atuando, porque, como eu disse, né, anteriormente, não que os adictos, né, não tenham suporte, eles têm subsídio, mas a família ainda assim está muito solta. Aliás, o familiar nem sabe o que ele precisa, né? Ele se vê diante de uma situação dessa, muitas vezes ele não imagina que tem um grupo, né, grupos que possam sim acolher, né? A minha história não é diferente da história de muita gente, né? Eu tinha uma vizinha que ela vivia a mesma coisa que eu não sabia o que ela passava, ela não sabia o que eu passava. Um dia eu encontrei ela dentro da sala de Amor Exigente. Nunca imaginei. E ela a mesma coisa. Então, quer dizer, a gente nunca sabe o que o outro está passando. Por isso, Marisa, que é importante que você esteja dando significância à sua vida agora, sim, se tornando voluntária de um grupo de Amor Exigente para poder salvar vidas. Sim, quero montar em Santos. Vou buscar um local, vou divulgar, né, apoiar as famílias, levar isso, porque realmente eu acho que uma parte da cura é do próprio dependente e a outra parte da cura é do familiar. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Vou deixar o convite para você que está assistindo esse programa, que se sensibilizou com a história da Marisa. Venha para um Amor Exigente, faça prevenção na sua casa. Para você que, porventura, está passando aí pela dificuldade, né, de ter um dependente químico aí na sua família, um ente querido com uso e abuso de drogas, procure imediatamente, então, um grupo de Amor Exigente próximo a você. Obrigado, Marisa. Obrigado, senhores. Até a próxima. E compre a nossa revista.